Esse é o Francisco. Empreendedor, possui uma pequena fábrica de biscoitos de leite. Mesmo empreendendo há um ano, Francisco tem muitas dificuldades e muitas dúvidas em como calcular o preço do seu produto. Tanto que inúmeras vezes sua lucratividade foi muito baixa e algumas vezes ficou até no vermelho. Certo dia, em meio ao seu desespero, Francisco começou a buscar informações por todos os lados sobre precificação e encontrou na internet uma forma fácil e tranquila sobre como precificar, e ainda encontrou muitas informações valiosas. Francisco já pegou sua caneta, notas fiscais, calculadora e começou a calcular para encontrar quanto ele iria lucrar. Foi quando descobriu que empreender não são só números, é também análise de mercado, de produtos, de concorrência, de promoções, de ponto comercial, de valor agregado, de diferenciais, de visão futura, entre outros. A partir disso, Francisco começou então a estudar. Nos seus estudos, ele percebeu que era necessário analisar ponto a ponto sobre o seu negócio, conforme a orientação do vídeo que ele estava assistindo. Inicialmente, antes de calcular, Francisco fez isso. Começou então a responder um conjunto de perguntas sobre o seu negócio e anotar tudo no papel no seu caderninho. Quais foram as perguntas? Bem, como é seu produto? Qual é seu público? O que faz de diferente da concorrência? Como é seu processo produtivo? Qual a embalagem usada? Como seu cliente quer ser atendido e como é o atendimento? Quanto seu cliente está disposto a pagar? Qual é o perfil do cliente? Eles gostam de qualidade? Eles gostam de diferenciais? Qual é o valor agregado que tem nos biscoitos? Quais descontos serão ofertados? A fábrica venderá parcelado também? Como é o ponto comercial? Que tipo de mídias serão utilizadas para se comunicar com o cliente? Quais são os custos e despesas? Qual a melhor margem? Onde fica o ponto de equilíbrio? Ufa! Foram muitas as perguntas. Francisco ficou espantado com tantas análises a serem feitas. E até se perguntou, será que isso é necessário mesmo? Eu só colocava uma margem qualquer e pronto. Foi aí que os olhos de Francisco foram abertos. Ele percebeu que não conhecia nada do seu negócio e que o preço que ele calculava era muito mais um chute do que uma precificação. Mas, e aí? Qual foi o resultado dessa análise de Francisco? E o que foi que ele respondeu a todas essas perguntas? Bem, fiquem até o final do vídeo e saberão o que Francisco descobriu do seu negócio. Vamos continuar. Francisco, então, depois de toda a análise, foi então calcular o seu preço de venda do seu produto, que é o biscoito de leite. Primeiro, Francisco precisou fazer um levantamento de todos os gastos. E gasto é uma palavra genérica, que envolve custos, despesas, investimentos, entre outros. Então, começou a analisar todos eles. Todos os gastos. Matéria-prima, embalagem, gás, energia, água, telefone, salário da pessoa que o ajuda na produção, a comissão do vendedor, combustível, impostos, aluguel do pequeno galpão, materiais de escritório, materiais de limpeza, contador, entre outros. A partir desse levantamento de Francisco, alguns conceitos foram necessários para que ele pudesse entender. Quais conceitos? O que é custo, o que é despesa, e o que é custo fixo e o que é custo variável. Foi quando percebeu que os custos são todos aqueles gastos que são necessários na área produtiva para produzir o seu produto. No caso, para ele, que é uma empresa industrial. Caso Francisco tivesse uma empresa comercial, então seria todos os gastos da aquisição das mercadorias. Então, ele analisou quais são os custos: energia, salário da pessoa da produção, a matéria-prima, a embalagem, o aluguel, entre outros. Já as despesas são os gastos que servem para apoio. Que tipo de apoio? Geralmente apoio administrativo e de vendas. Impostos, comissão, combustível.
Já em relação aos custos, nós temos dois tipos, o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é aquele gasto que não depende da produção, ou seja, produzindo muito ou produzindo pouco, esse gasto, que é fixo, sempre vai existir e precisa ser cumprido. Um exemplo é o salário, a energia e o aluguel. Já os custos variáveis, eles só existirão quando for necessário produzir. Eles só serão consumidos na hora da produção. A embalagem, a matéria-prima, o gás, entre outros. E aqui é interessante chamar a atenção de todos vocês. Para qualquer empreendedor, antes de classificar os seus custos, é necessário primeiramente analisar o que de fato é o seu negócio. Por quê? Porque o que é custo para um tipo de negócio pode ser despesa para outro, ok? E também é necessário diferenciar o que é o custo e o que é despesa. Isso para empresas fábricas ou para empresas que comercializam. Essas diferenças, elas são características de cada tipo de negócio, seja fábrica, seja comércio. Bem, então analisando todos os gastos, Francisco fez então um levantamento dos últimos 5 meses e ficou dessa forma. As vendas foram no mês 1, 14 mil, mês 2, 16 mil, mês 3, 15 mil, mês 4, 18 mil, mês 5, 12 mil. São os 5 meses anteriores. E a média ficou em 15 mil. Como foi que ele encontrou essa média? Ele pegou e somou todos os meses e dividiu por 5. E aí ficou 15 mil. Ou seja, em média, Francisco vende 15 mil reais mensais. E os custos fixos? Então ele fez todo o levantamento nos últimos 5 meses. Mês 1, 4 mil, mês 2, 4.200, mês 3, 4.100, mês 4, 4.300, mês 5, 4.100. Encontrou uma média de 4.140. Somou todos os 5 meses, dividiu por 5, encontrou essa média. Ou seja, Francisco tem na sua fábrica, em média, um custo fixo de R$ 4.140. Já as despesas, ele também fez o levantamento dos últimos 5 meses. Mês 1, 2.800, mês 2, 3.000, mês 3, 3.100, mês 4, 3.000, mês 5, 3.200. Somou todos eles, dividiu por 5 e encontrou uma média de R$ 3.020. Ou seja, em média, a empresa de Francisco tem uma despesa de R$ 3.020. Francisco ficou admirado com tanta organização e reconhecimento de como a empresa que ele tem possui muitos gastos. Assim, foi apresentada a Francisco a fórmula para calcular o preço de venda. Na verdade, são muitas as fórmulas e muitos os tipos de precificação. O que nós utilizaremos nesse vídeo é essa aqui. O preço de venda é igual ao custo variável, que é a matéria-prima, embalagem e o gás, que divide 1 menos o percentual de despesas, que são os impostos, comissão, telefone, produtos de limpeza, combustível, entre outros, mais o custo fixo, mais o percentual de custo fixo, que é o salário, a energia, o aluguel, mais o lucro esperado por Francisco no seu produto. Tudo isso dividido por 100. É uma fórmula parece ser extensa, mas muito tranquila de calcular. Então, Francisco foi fazer o cálculo do seu preço do seu produto. Bem, Francisco percebeu que de custo variável ele gasta ali em torno de R$ 8.000. Matéria-prima, embalagem, gás. E esses R$ 8.000 é para produzir 4.000 unidades, que nesse mês ele pretende vender um pouco mais do que os meses anteriores. Então, para produzir 4.000 unidades, ele fez a compra de matéria-primas, e demais custos variáveis no valor de R$ 8.000. Bem, para esse cálculo é necessário encontrar o valor do custo unitário, ou seja, quanto ele vai gastar para fazer um único produto. Então tem essa fórmula. Custo unitário do produto é igual ao custo variável total dividido pela quantidade que irá produzir. Nesse caso, 8.000 dividido por 4.000, então nós temos aí R$ 2. Então, para Francisco produzir uma unidade do seu biscoito de leite,
ele gasta aí R$2. Então vamos lá. Então vamos para colocar tudo na fórmula. Francisco anotou a sua fórmula. Preço igual a custo variável dividido por 1 menos percentual de despesa, mais percentual do custo fixo, mais percentual do lucro, dividido por 100. Ok, vamos lá. Preço de venda é igual, no lugar do custo variável, ele colocou, no caso, o custo variável unitário, então colocou lá R$2, que divide 1 menos. Nesse momento chegou essa informação, percentual de despesa, percentual de custo fixo e percentual de lucro. Como encontrar esses percentuais? Para encontrar o percentual de despesa, a gente vai analisar o histórico, ou seja, os últimos 5 meses que foram analisados anteriormente. Então, ele vai pegar a média das despesas e dividir pela média de venda. Então, ele pegou 3.020 e dividiu por 15.000. Nesse caso, ele encontrou 0,2013, que vezes 100 ficou 20,13%. Ou seja, a sua despesa é em torno de 20,13%. Então, ele colocou ali também na fórmula, no lugar do percentual de despesa. 20,13% em relação às suas vendas. Mais o percentual de custo fixo. Ele fez a mesma coisa. Percentual de custo fixo é igual à média do custo fixo, que é 4.140, e dividiu pela média da venda, que é 15.000. Ao dividir, ele encontrou 0,276. Vezes 100, encontra o percentual, 27,6%. Ou seja, em média, a empresa de Francisco tem um gasto de custo fixo em torno de 27,6% das vendas totais. E colocou na fórmula. E então, chegou a hora de calcular o seu lucro, o que ele almeja. Foi aí que ele colocou, para esse momento de precificação, uma margem de 20% de ganho. Colocou lá e dividiu tudo por 100. Então vamos lá. Preço de venda é igual a 2, que divide 1 menos, somou todos os valores, 20,13 mais 27,6 mais 20. E deu aí 67,73% dividido para 100. Então, novamente, preço de venda é igual a 2, que divide 1 menos, e ele fez então essa divisão. 67,73 dividido por 100 é 0,6773. É igual preço de venda 2 que divide. E fez essa subtração aqui embaixo. 1 menos 0,6773 é igual a 0,3227. Então, o nosso preço de venda é 2 dividido por 0,3227, que é igual a R$ 6,19. Francisco, então, chegou a esse preço de venda dele, que é, no caso, R$ 6,19. Então, para a empresa de Francisco cobrir todos os gastos e ainda ter 20% de lucro, é necessário que ele venda seu produto a R$ 6,19. Francisco ficou extremamente espantado, pois estava vendendo seu produto a R$ 5,00, por isso que sempre estava no vermelho. Vendia esse valor para ser o menor preço da região, mas o que adiantaria, o que adianta se ele não tem nenhum lucro? Então, ao analisar o mercado, Francisco descobriu que a concorrência vende o mesmo produto a R$ 6,00 e ainda com embalagem inferior, uma qualidade inferior aos biscoitos de Francisco. Verificou também que os clientes estão mais preocupados em sabor, qualidade, responsabilidade, compromisso do que exatamente o preço. Francisco analisou também que ele domina o mercado e que poderia vender tranquilamente a R$ 6,19, que os clientes pagariam tranquilamente, já que pagam R$ 6,00 na concorrência, onde a diferença da concorrência com seu produto de Francisco é gritante. Ele percebeu que a análise era extremamente importante para ele saber que seu produto é um produto de valor, que se ele vender a R$ 6,19 ou até mais, seus clientes continuariam comprando, uma vez da qualidade, do compromisso, de tudo que Francisco fez, do seu domínio de mercado,
do seu bom atendimento, ele percebeu que o seu produto vale sim R$6,19 ou até mais um pouco. Bem, daí vocês vendo essa história de Francisco nesta aula de precificação, podem se perguntar, será que R$6,19 teria mesmo esses 20% de lucro? Então vamos tirar a prova aqui para vocês. Bem, percebemos o seguinte, a R$6,19, Francisco vendendo todas as 4.000 unidades que ele produziu, o seu faturamento vai ser de 24.760, menos os 8.000, né, que é o custo variável do gasto que ele teve para comprar a matéria-prima, embalagem e outros gastos variáveis, menos, no caso aqui, 20,13% de 24.760 é 4.974,18. 27,6% vezes 24.760 é 6.833,76. Então, fazendo toda essa subtração, 24.000 menos esses valores, chegaremos a um lucro de R$ 4.942,06. Bem, será que esse valor é 20%? Esse lucro é 20%? Basta dividir ele pelo faturamento para saber se esse valor é sim 20%. Então, dividindo esse valor pelo faturamento, nós temos 19,925%, ou seja, 20% de lucro. Francisco vendendo, de fato, o seu produto a R$ 6,19, ele consegue aí 20% de lucro. Então é isso, turma. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e acionar também o sininho para notificações. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.